O que vamos falar hoje é referente às ondas de luz, ou seja, ondas eletromagnéticas, que, portanto, são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Estou a relembrar aquilo que aprendemos lá atrás, na parte de sinais e ondas. Portanto, são ondas que não necessitam de um meio para se propagarem, chamam-se eletromagnéticas, e para além disso, as ondas de luz também são transversais, naquela outra classificação que tínhamos visto. Ora, um raio de luz proveniente, por exemplo, do Sol, quando entra em contacto com uma superfície, pode sofrer vários processos. Nomeadamente, pode ser refletida totalmente ou só parcialmente, pode ser absorvida, o que significa que uma parte da energia da radiação é absorvida pelo material, ok? E outra parte pode ser refratada. Refratada significa que ela atravessa a superfície de separação de dois meios e propaga-se num meio e depois passa a propagar-se noutro meio, ok? Na verdade, reflexão, refração e absorção podem acontecer ao mesmo tempo para um determinado raio de luz em percentagens diferentes. A maior parte dos exercícios nesta parte da matéria vão ser relativos à refração e não tanto à reflexão, ok? E, portanto, eu vou começar por falar da refração. Mais à frente vou falar também de reflexão total, que é um caso particular de reflexão, não é aquela reflexão que eu estava a falar de início. Então, foquemo-nos aqui nesta imagem que eu trouxe, onde vemos dois meios, o meio 1 que está a branco e o meio 2 que está a azul. O meio 1 é o ar e o meio 2 é a água. E temos um raio de luz incidente que incide nesta superfície de separação, que é esta superfície aqui, que eu vou passar agora a caneta, com um determinado ângulo alφ, que é este ângulo aqui, alfa incidente. Os ângulos de incidência e de refração medem-se sempre relativamente à normal. A normal é uma linha imaginária que está perpendicular à superfície de separação dos dois meios, ok? Pronto. Então, se este raio de luz incidir e se refratar, nós poderemos determinar o valor do ângulo de refração, se soubermos quais são exatamente os meios e qual foi o ângulo de incidência. Porque existe uma fórmula que relaciona todas essas variáveis, ou seja, o índice de refração dos meios e os ângulos de incidência e de refração. E essa lei chama-se Lei de Snell-Descartes. É esta lei que está aqui no final. O N1 é o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2, vezes o seno do alfa refratado, que é o ângulo refratado. Ora, o que é isto do índice de refração? Que, na verdade, temos índices de refração relativos e absolutos. Ora, o índice de refração relativo é quando nós comparamos a refração de um meio relativamente ao outro. E, na maior parte das vezes, não é este que vocês vão precisar, mas sim o índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto é sempre calculado como o quociente entre duas velocidades. A velocidade de propagação da luz no vazio, que é o c, que é uma constante que nós sabemos, que dá 3 vezes 10 elevado a 8, e a velocidade de propagação naquele meio. Por exemplo, se eu quiser o índice de refração absoluto do meio água, então é o c, que é a velocidade de propagação no vácuo, dividido pela velocidade de propagação na água. Se eu quisesse o índice de refração absoluto do vidro, seria o c a dividir pela velocidade de propagação da luz no vidro, e assim sucessivamente. Ora, para este caso específico em que nós temos uma passagem do ar para a água, há umas 3 coisas que eu quero que vocês saibam, que estão aqui neste quadradinho e neste quadradinho também. Primeira, o meio ar é menos denso e o meio água é mais denso. Para tentarem memorizar isto, tentem pensar, é mais fácil mexerem-se no ar do que mexerem-se na água, porque o ar é menos denso. Então, se é mais fácil mexer-me no ar, tenho maior velocidade no ar. É isto que está aqui, maior velocidade. Portanto, o ar é menos denso e tem as ondas também maior velocidade. É como se elas se mexessem melhor naquele meio.
Ora, como nós sabemos que a velocidade é o lambda vezes a frequência, e a frequência é uma característica da fonte, ou seja, ela não muda, permanece constante, então, se for maior a velocidade, também é maior o lambda, ok? Então, isto para dizer estas três coisas que eu tenho aqui neste primeiro quadradinho. Se o ar é menos denso e a velocidade é maior, o lambda também é maior, ok? Relativamente à água, é tudo ao contrário. A água, em comparação com o ar, é mais denso, a velocidade é menor e o lambda também é menor. Ora, sempre que haja passagem de um meio menos denso para um meio mais denso, o que acontece ao ângulo de refração é que ele diminui relativamente ao de incidência. Se o de incidência for assim, o de refração passa a ser mais pequenino. Então, é importante isto que eu estou agora a sublinhar. O raio refratado aproxima-se da normal, sempre que se passe de um meio menos denso para um mais denso. Memorizem isso. Se vai do menos denso para o mais denso, o raio refratado aproxima-se da normal. Ora, tem aqui, nesta caixinha, duas coisas importantes. E eu já disse uma delas. Se a luz muda de meio, a frequência não muda. Vão precisar disto em vários exercícios. A frequência não muda. A luz pode passar do ar para a água, para o vidro, aquele raio vai ter sempre a mesma frequência. E se a velocidade muda, se a luz muda de meio, a velocidade e o lambda mudam. Foi também o que eu acabei de dizer aqui nesta fórmula. A frequência mantém-se, mas se a velocidade aumenta, o lambda também aumenta. Se a velocidade diminui, o lambda também diminui. E isto acontece cada vez que se muda de meio. Por isso é que a luz tem uma velocidade de propagação quando está no ar, tem outra velocidade de propagação quando está na água. Ok? É por isso que, quando nós nos sentamos na beirinha da piscina, com as pernas lá para dentro, dá a sensação que vemos as nossas pernas partidas. Ou, aliás, isso até acontece mais se estivermos nós a olhar para uma pessoa que esteja com as pernas dentro d'água. Ou se vocês agarrarem naqueles cabos de limpar a piscina, se calhar tu já assististe a este fenómeno, Maria. Tu tens a piscina, não sei se tens desses cabos de limpar. Se metes o cabo lá dentro da água e olhares, parece que vês o cabo partido, a parte que está debaixo da água. Isso acontece porque a luz que está na água já se propaga com uma velocidade diferente, com uma velocidade menor. E aquilo que nós vemos, no fundo, nos nossos olhos é a reflexão da luz. É isso que nos permite ver os objetos. Ok? Então vem daí esse efeito das coisas estarem quebradas quando estão metade no ar e metade na água. Ora, vou redizer novamente uma coisa que eu disse que era importante, que é, se vou de um meio menos denso para um mais denso, o raio refratado aproxima-se da normal. Agora, se acontecer o contrário, se eu for de um meio mais denso para um meio menos denso, vai acontecer o contrário. O raio refratado vai se afastar da normal. E ele pode chegar a um ponto em que se vai afastar tanto, 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 que vai deixar de se refratar e vai acontecer reflexão total. E eu aqui gostava de mostrar o meu ecrã. Acho que não mostrei. Pronto, vamos ligar aqui o Não sei laser. se... Diz. Eu lembro-me dos ónus, mas não sei se foi só comigo. Pois, não sei. Sei que na turma mesmo não usei. Claro. Ora, vamos então pôr um meio mais denso em cima, pode ser a água, e o meio em baixo menos denso, pode ser o ar. Pronto, e eu agora posso mexer aqui com o ângulo de incidência. O ângulo é medido com a normal, ok? E neste momento vocês veem um raio refletido que está assim mais clarinho, é para dizer que ele é menos intenso, mas a grande parte da energia é refratada, passa para o ar, ok? Então agora imaginemos que, à medida que eu aumento o ângulo de incidência, o que é que está a acontecer ao refratado? Está-se a afastar da normal, não está? Vai chegar a um ponto em que ele vai ficar ali na superfície de separação. Olha, estou a reduzir, refrata-se. Se aumentar, chega a um ponto que ele deixa de se refratar. Este ponto, este ângulo de incidência para o qual deixou de se refratar, tem um nome. Lembras-te dele, Luís? Não. Chama-se ângulo crítico. Para ângulos inferiores ao crítico, está a haver refração. Está ali para baixo, o ângulo, na parte branca, ok? Se eu chegar ao crítico, isso deixa de acontecer. E a luz reflete-se totalmente. Este ângulo, neste momento, já é superior ao crítico.
E então acontece reflexão total. Ou seja, para acontecer reflexão total, é preciso cumprir dois requisitos. Primeiro requisito, é preciso que a luz esteja a atravessar de um meio mais denso para um menos denso. É preciso que seja assim, para poder haver reflexão total. Segundo requisito, é preciso que o ângulo de incidência seja superior ao crítico, que é o ângulo a partir do qual a luz para de se refratar. Portanto, são dois requisitos. Alguém consegue repetir estes dois requisitos que eu disse? Tem de, tem de ir de um meio mais denso para um meio menos denso e o ângulo de refração, O não, ângulo de incidência, incidência tem de ser maior que o ângulo crítico. muito bem. Tem que ir do denso para o menos denso? Sim, Bom. tem que ser. Por isso é que eu aqui pus a água em cima. Uhum. A luz está a tentar ir da água para o ar, mas ela só consegue passar da água para o ar se incidir nesta superfície com um ângulo inferior ao crítico. Senão já não consegue. Então, isto da reflexão total é algo que foi descoberto e que se passou a utilizar em certas aplicações, sendo aquela que se fala mais frequentemente nos manuais o das fibras ópticas. As fibras ópticas servem para transportar um sinal de luz, em que o sinal de luz está sempre de uma parede para a outra da fibra óptica, sempre a refletir-se totalmente. E a coisa boa de ser uma reflexão total é que se toda ela se reflete, não existe ou é extremamente mínima a componente absorvida, ou seja, não se perde o sinal. E assim consegue-se que a luz atravesse grandes distâncias, sem perder energia, através da reflexão total. Como é que isto se faz na fibra óptica? Ora, a fibra óptica tem que ter lá dois meios, dentro da fibra óptica, é um núcleo e uma camada mais lateral, não é? O núcleo no meio e depois duas camadas, uma acima e outra abaixo, que vão ter índices de refração tais que permite que isto aconteça. Para além disso, o ângulo de entrada da luz na fibra óptica tem que ser tal que permita que isto aconteça. São os tais dois requisitos. Ok? Então, vou voltar agora ao ficheiro da aula. Esses dois requisitos estão escritos aqui. O que eu estou a mostrar é o resumo, está disponível no meu site. Então, a luz passa de um meio mais denso significa maior N, ok? Maior índice de refração. Acho que ainda não tinha dito isso. Para um meio menos denso, ou seja, o de menor N. O índice de refração mínimo possível é 1, ok? E é o do ar. Porque no ar a velocidade da luz é aproximadamente a do vazio, da velocidade da luz no vazio. Então, este quociente, que era o C sobre o V1, ia dar aproximadamente 1. Portanto, se vocês virem algum índice de refração inferior a 1, alguma coisa está mal. Então, o ar é 1, qualquer outro já vai ser mais denso do que o ar. Por exemplo, a água já anda à volta dos 1,3, o vidro já anda à volta dos 1,5, e quanto mais denso for o meio, mais elevado vai ser o índice de refração absoluto. Ok? Então, pergunta que se coloca agora: como é que eu determino o alfa crítico ou teta crítico, que é o tal ângulo crítico a partir do qual acontece esta reflexão total? A maneira como determinam é simplíssima e apenas se baseia nesta fórmula, na lei de Snell-Descartes. Ora, se nós chegarmos aqui à lei de Snell-Descartes e eu puser o índice de refração no meio, ou seja, eu sei isto, ponho o índice de refração do outro meio. Se eu puser o ângulo refratado a ser 90, que é ele ficar ali na separação dos dois meios, o ângulo de incidência que corresponde a um refratado de 90 é o crítico. Ok? Então, quando o alfa refratado é igual a 90, então o alfa incidente corresponde ao alfa crítico. Ou seja, eu só preciso de chegar àquela fórmula e meter o N1, meter o N2 e meter 90 no alfa refratado. E depois resolvo em ordem ao alfa crítico, que é o incidente. Dúvidas? Não? Então vamos passar à prática?
Isto era a teoria que eu queria transmitir hoje. Portanto, em termos de teoria, está. Então, em seguida, passamos a exercícios de exame do livro do IAF. Então, dou-vos algum tempo para lerem a primeira e pensarem sobre ela. O que é uma radiação eletromagnética monocromática? É uma radiação eletromagnética, por exemplo, azul. Só tem uma cor. É a luz azul, basicamente. É que a luz que nós vemos, a que vem do Sol, a chamada luz branca, é a sobreposição de todas as cores do arco-íris. Mas nós sabemos que essa luz, a luz branca, tem várias cores e cada cor tem uma determinada frequência e comprimento de onda. Eles aqui estão a dizer que é só uma parte de uma cor só. Ok. Ou seja, com uma frequência bem definida e um comprimento de onda também. E agora poderíamos explicar porque é que acontecem os arco-íris. Porque os arco-íris têm a ver com isto, com este fenómeno da refração da luz. Ora, nós sabemos que para haver um arco-íris tem que haver chuva, certo? Tem que haver sol, que é para ver os raios, para vermos os raios, e tem que haver chuva ao mesmo tempo. Ora, o que é que acontece quando há chuva? Os raios vão ter que atravessar dois meios, o ar, e depois entram de repente num meio onde há água, certo? E a luz, como eu acabei de dizer, é composta por várias frequências. Cada frequência tem uma cor diferente. Ora, o que acontece é que quando a luz, que é branca, e está a propagar-se no ar, que tem um índice de refração da unidade, e passa a propagar-se num meio cujo índice de refração já não é a unidade, o que acontece é que cada cor, como cada cor tem a sua frequência, também vai ter uma velocidade diferente ao entrar na água. O azul propaga-se com uma velocidade na água, o amarelo com outra velocidade. Então é como se de repente as cores todas da luz estavam a correr, entre aspas, à mesma velocidade, de repente, quando entram na água, já estão a correr a velocidades diferentes. E como elas passam a correr a velocidades diferentes, nós conseguimos ver o arco-íris. Elas ficam separadas. Há uma que na corrida vai mais à frente e há outra que vai mais atrás. Então dá-se a dispersão da luz. Não sei se entenderam, mas é bonito. Portanto, arco-íris é física. Conseguiram chegar a alguma conclusão? Pus a B, só que a parte do início está-me a baralhar um bocado. A B? B. Uhum. Queres justificar porque é que puseste a B? A primeira parte está-me a baralhar um bocado o índice de refração, mas vai ser superior, pois está mais. Como é que vou dizer? Está mais longe da norma. Da normal, afastado da normal. Nós vimos aqui o alfa-incidente é isto, não é? Uhum. E depois vou pôr outra cor. O alfa refratado é maior do que o alfa-incidente, não é? É visível. Ou seja, o raio afastou-se da normal. Quando se afasta da normal é porque foi para um meio mais denso. Aliás, menos denso, peço desculpa. Então, o 2 é menos denso e o 1 é mais denso. E depois a velocidade do 1 vai ser superior. Pensa naquilo que eu disse. Se é mais denso, é mais difícil nadar lá. A 1 é mais denso, pois então A é. mim ajuda-me imenso a pensar nisso. Opá, é denso, custa-me a mexer-me lá. Tem velocidade baixa. Eu achava que eram os dois a Pois. perguntar o índice de refração. Eu Não li fiz, a segunda parte. Pois, o outro não é índice de refração, o outro é só velocidade. eu a normal, não fiz com coisa do meio, fiz com as linhas assim. Então, Então é. A normal é isto aqui, olha, isto sim. é a normal. Entre o meio 1 E e eu 2. fiz com o coisa do meio, não sei porquê. Pois, é um erro habitual. Principal, mas desta vez até lá tinham marcado assim muito pequenino a normal.
Às vezes eles não marcam a normal no exercício, e então nessas situações é que é fácil vocês caírem. Os ângulos é sempre com a normal, mesmo que ela não esteja lá. Se não está lá, vocês desenham, não é? Então é D. Então é a D, sim. Se vocês pensarem agora, tendo em conta o que dissemos, se este dissesse superior, este já nunca podia estar superior. Era incongruente. Também não podia estar inferior a inferior. Porque maior índice de refração é menor velocidade. Então não podíamos estar tipo a casar estas duas respostas. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Tinham que estar sempre diferentes para fazer algum sentido. Portanto, isto é normal. A normal afasta-se, logo vem de um meio mais denso para um menos denso, ou seja, o 1 é mais denso, tem menor velocidade. Ok, continuando para o 31. Pronto, a imagem parece meio fuleira, não se vê quase nada na imagem, mas pronto. Eles dizem-nos que o alfa incidente é 24 e o alfa refratado é 16. Determinar a velocidade de propagação do feixe de luz no interior do vidro. Precisamos agora das fórmulas. E as fórmulas são muito poucas nesta matéria. Ou é lei de Snell-Descartes, ou ou é do índice de refração, ou seja, vou pô-las aqui. Ou é esta, ou é esta, ou às vezes também dá jeito esta. Não costuma ir muito além destas três. E aqui vocês vão ter que usar mais do que uma. Ideias para pormos as calculadoras a funcionar. Usamos a primeira fórmula. Sim, vamos usar a primeira. Temos tudo menos o N do vidro, por isso é o que vamos determinar. Ou seja, o meio 1 é o ar, porque diz no enunciado que vai do ar para o vidro. Então, 1, que é o índice de refração do ar, vezes o seno do ângulo incidente. Atenção a ter as calculadoras em degrees, para fazer isto. Reparem no que eu dizia há pouco na teoria. Se vai de um meio menos denso para um mais denso, aproxima-se da normal. Isso aconteceu, o ângulo passou de 24 para 16. Pronto, agora resolver em ordem ao N2. Vai ficar seno de 24 sobre seno de 16. Um 1,8. Não, 1,5 enganei. Depois estava a achar alto demais. Eu realmente tenho a ideia do vidro tipo 1,5. Vai ser quase sempre os vidros à volta de 1,5 e a água tipo 1,3. Pronto, já temos o índice de refração do vidro, mas nós queremos a velocidade de propagação da luz no vidro. Precisamos Usamos de a outra segunda. forma. O que é Maria? Usamos a segunda. Sim.
Então, o índice de refração é 1,5. O C é sempre o mesmo, velocidade de propagação da luz no vazio, sobre a velocidade no vidro. Deve dar 4,5. Não, estou a dizer mal. Isto era se fosse a multiplicar por 1,5 e não a dividir. 2, se calhar dá para aí 2. 2 vezes 10 elevado a 8, não é? Sim. Metros por Isso. segundo. Portanto, esta é a velocidade com que a luz se propaga no vidro, inferior à velocidade de propagação no ar, porque o vidro é mais denso. Já agora, às vezes nos manuais ou em alguma pergunta podem ver o termo refringente, e é o mesmo que dizer denso. Portanto, um meio mais denso é um meio mais refringente. Poderão ver essa palavra. Portanto, 31,1 está. Vamos olhar para a próxima escolha múltipla. Qual destes esquemas é que pode representar este trajeto? Que é ar, vidro, ar. Aquele retângulo representa o vidro. Descobrir estes fenómenos, refração da luz, etc., isto tem tanta aplicação em coisas que a maior parte das pessoas nem imaginam. Por exemplo, um exemplo mesmo básico: óculos. Óculos, lentes de contacto. Portanto, quando as pessoas veem mal, o problema na visão é um erro refrativo. E o que fazem as lentes de contacto ou as lentes dos óculos é alterar o ângulo com que a luz está a chegar ao nosso olho, para que o nosso cérebro percepcione as coisas como elas são. Ora, alguém formou aqui uma opinião, entretanto? Estou indeciso entre a C e a D. Entre a C e a D. Olha, Não, acho que eu é não isso. estou indecisa entre a C e a D. E tu, Maria? Eu acho que é C. Não pode ser nem a C nem a D. Vou-vos dizer porquê. Ora, aqui é ar, aqui é vidro e aqui volta a ser ar, certo? A maneira como está o raio aqui no ar tem que estar igualzinho aqui. Ele tem que voltar ao caminho que tinha, porque voltou ao mesmo meio, Hum. ok? É por isso que é preciso fazer exercícios. Eu dava-vos aqui a teoria, explicava tudo muito bem, e vocês sim entenderam, não têm dúvidas. Mas é os exercícios é que mostra depois a aplicação das coisas. Portanto, com isto que eu disse, É B. tem que ser a ver. Seguinte escolha múltipla. Vai do ar para o vidro. Menos denso para mais denso. O que é que me tem a dizer sobre a frequência? Vai se manter. Vai se manter. É característica da fonte. Portanto, esta aqui, ninguém vai cair nesta ratoeira. Agora, ao ir para o vidro é mais denso. O que é que acontece à velocidade? Vai ser menor E ao comprimento de onda? também. Também. São diretamente proporcionais. Portanto, é C. Sim, Maria? Uhum. A velocidade de propagação da radiação considerada nesse vidro é 2/3 da sua velocidade de propagação no ar. Então, V do vidro é igual a 2/3 do V no ar. Qual é o índice de refração desse vidro para a radiação considerada? Pois é, aqui dá jeito uma coisa que estava lá acima que eu acho que não dei muita relevância há pouco. Vou viajar até lá. Uma formulazita aqui, que é esta. Eu vou deixá-la aqui.
isto aqui, principalmente pegando neste com este. Isto pode-vos dar jeito. O N2 sobre o N1 é igual ao V1 sobre o V2. E vai dar jeito ali. E aqui tem a dedução, não é? O N2 é o C sobre o V2, o N1 é o C sobre o V1, depois corto os Cs e tenho que, ao cortar os Cs, aliás, este faz vezes este faz vezes este, por isso é que depois inverte a ordem do 1 com o 2, ok? Portanto, vocês não precisam propriamente de decorar isto, têm é que se lembrar como chegar lá. Então, o N2 sobre o N1 é igual ao V1 sobre o V2, era o que estava ali atrás. Portanto, o V1 é o ar. Vamos dar nomes a ar e vidro em vez de 1 e 2. Foi do ar para o vidro. Aqui é ar, aqui é vidro. E nós queremos o N do vidro. Então, N do vidro a dividir por 1, que é o N do ar. Ora, o V do ar a dividir pelo V do vidro. Eu sei que o V do vidro é 2/3 do V do ar. Estão a acompanhar? Sim. Até aqui entenderam o que eu fiz? Uhum. Sim ou não? Sim. Uhum. O que é que vou cortar agora? O... Não. O que é que vou cortar? O V do ar. Quando corto o V do ar, aqui em cima fica um 1, ok? O V do ar estava a multiplicar por um 1. Ora, fica o N do vidro, a dividir por um N do vidro, é igual a 1 sobre 2/3. E 1 sobre 2/3 dá 3/2, que é 1,5. Portanto, se vocês no exame obtêm uma coisa muito diferente de 1,5 para um vidro, é expectável de haver asneira em qualquer sítio. Estão a ver novamente que o vidro é 1,5. Entenderam a resolução deste? Sim. Pronto, vamos então concluir a aula de hoje, porque já chegamos às 17. Fica o exercício 33 para sexta-feira.